Olá, olá, sejam bem-vindos ao canal do Vale Concursos. Você que irá fazer a prova da GCM de Niterói. Eu sou professora Maiara, policial penal no estado de Minas Gerais, e hoje eu vim trazer uma super dica para sua prova de direito administrativo, tá? Então, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite, já se inscreva. Ative as notificações, esse sininho que fica aqui embaixo. Você vai ser avisado todas as vezes que novos conteúdos forem disponibilizados. E a gente tem o compromisso aqui de trazer conteúdo de forma gratuita para você que vai fazer a prova da GCM de Niterói, né? O edital aí, enfim, publicado, né, pessoal? Então agora é hora da gente dar um gás total aí na nossa preparação. Inclusive, se você tiver interesse em adquirir, né, o nosso curso preparatório para a GCM de Niterói, fique à vontade, chama o pessoal aí do atendimento no WhatsApp, através desse QR Code que está aqui na tela, você consegue acesso direto, tá? Também ao nosso site, para que você possa adquirir o nosso curso preparatório para a GCM de Niterói. Bom, pessoal, vamos começar aqui. Nós vamos falar sobre poderes administrativos, tá? Conteúdo aí do seu edital, tá? Então, a gente vai falar aí sobre esse tema. Outra coisa aqui, se você, né, não quer adquirir o curso, mas tem interesse em adquirir a nossa apostila, ela está com frete grátis, tá? Então você compra a apostila e o frete é por nossa conta. E nós também temos o pacote de simulados, tá? Você consegue obter todas as informações a respeito desses produtos e também dos valores através desse QR Code. Eu sempre falo da importância da resolução de questões, da resolução de simulados durante a nossa preparação nessa jornada, nessa trajetória aí em busca, né, de um cargo público. Porque às vezes você vai absorvendo conteúdo, estudando, mas você não mede o seu conhecimento, você não consegue, né, identificar até a maldade para saber ali que a banca está cobrando uma pegadinha. Então, através de questões, através de simulados, a gente adquire essa maldade que a prova realmente nos exige. Por quê? Concurso público, pessoal, somente saber o conteúdo muitas vezes não é o suficiente. Nós precisamos saber a forma com a qual a banca ela lida com o tema, como ela pode se comportar. E as bancas elas são, né, na maioria das vezes, previsíveis. A Selecom não foge à regra, beleza? Então você precisa, né, estar aí apto nesses três pilares: resolução de exercícios, né, de questões, simulados, o conteúdo e também a lei seca, né? Naquelas matérias ali que a gente tem lei seca, é necessário que você dê uma atenção especial a ela. Então vamos lá, começando aqui com poderes administrativos. O que são os poderes administrativos? Olha só, nós temos, né, os poderes orgânicos, que são aqueles poderes estruturais do Estado, né, que a gente encontra lá no artigo 2º da Constituição Federal, que fala: são poderes independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o judiciário e o executivo, tá? Nós não estamos falando desses poderes, tá? Esses são poderes orgânicos, são poderes que vão estruturar, né, todo o Estado. O que nós estamos falando aqui, né, o nosso objeto aqui dessa dica de hoje, são os poderes funcionais. Esses poderes, na verdade, eles são instrumentos, eles são prerrogativas que a administração pública possui para que ela possa atingir de forma efetiva o interesse público. Então, para que o interesse público ele seja resguardado, ele seja alcançado pela administração pública, ela precisa se valer de alguns instrumentos, de algumas prerrogativas, prerrogativas essas que não são conferidas a nós enquanto particulares, devido ao fato da administração pública se encontrar, né, numa posição de supremacia em relação a nós enquanto
particulares, tá? Então, justamente, né, é desta supremacia do interesse público que decorrem esses poderes administrativos. Então, esses poderes vão representar o quê? Instrumentos, tá? Se aparecer na sua prova, o conceito aí de poderes administrativos como instrumentos, prerrogativas que o Estado tem para satisfazer o interesse público está correto. E não vamos confundir, mais uma vez. Por que eu digo isso? Porque isso já foi objeto de prova e, por incrível que pareça, né, muita gente errou. Os poderes administrativos não se confundem com os poderes orgânicos, com aqueles poderes que organizam, que estruturam o Estado que nós falamos, que são executivo, legislativo e o judiciário. Beleza? Então, quais são as características que os poderes administrativos possuem? Né? Embora esse termo poder, ele dê uma ideia de faculdade, na verdade, nós estamos diante de um poder-dever, que a administração pública ela não tem a faculdade de utilizar ou não desses poderes. É um poder-dever. Por quê? Pelo princípio da indisponibilidade do interesse público, o administrador público, ele não pode abrir mão dessas prerrogativas, já que elas são para alcançar o interesse público. Então, ele é um mero administrador, né, da coisa pública. São irrenunciáveis, né, justamente por causa da indisponibilidade do interesse público, tá? Então, são poderes, deveres e, além disso, são poderes irrenunciáveis. Não pode, né, o administrador deles dispor. Então, hoje, né, o foco aqui é falarmos desses poderes, desses aqui, ó, são 5 poderes, né? 6 poderes, na verdade, que compõem aí a estrutura dos poderes administrativos. Então, a gente vai falar do poder vinculado, do poder discricionário, do poder hierárquico, do poder disciplinar, do poder regulamentar, ou também chamado de poder normativo, pode aparecer na sua prova com essa nomenclatura aqui também, e o poder de polícia, tá? São esses 6 poderes que veremos. Então, olha só, começando aqui com o poder vinculado. O que é o poder vinculado? Aqui, pessoal, a administração pública, ela não tem uma liberdade de escolha quando, né, ela for atuar, tá? Porque a lei, ela traz de forma taxativa, de forma fechada, como essa atuação, ela deverá ocorrer, tá? Então, não há margem de liberdade. A gente precisa associar, tá, o termo vinculado à ausência de margem de liberdade. Então, no poder vinculado, não tem qualquer margem de liberdade na atuação da administração pública, porque essa atuação ela está totalmente vinculada, totalmente estipulada pela lei, tá? Então, quando a gente fala de poder vinculado, nós estamos falando de ausência de liberdade, tá? Então, aqui a gente não analisa conveniência e oportunidade, tá? Isso a gente vai ver no poder discricionário. Então, olha só, vamos supor que o Estatuto do Servidor, ou a Lei Orgânica da Guarda Civil de Niterói, ela preveja que para determinada falta disciplinar, aquele servidor, né, aquele guarda civil, ele seja submetido a uma penalidade de advertência, tá? Então, aqui é uma situação hipotética, um exemplo, tá? Então, suponhamos, né, que a penalidade para a falta X é advertência. Então, o Joãozinho, que é GCM Niterói, ele pratica essa falta disciplinar. Então, o Joãozinho, qual vai ser a penalidade dele? Advertência. O superior hierárquico dele não pode querer aplicar suspensão, demissão, tá? Por quê? Porque a lei não trouxe margem de liberdade para que esse administrador aplicasse outra penalidade. Então, é a advertência e pronto. Então, a lei, ela traz ali, né, de forma fechada, sem margem de liberdade na atuação. Diferente, pessoal, do que ocorre no poder discricionário. Por quê? O poder discricionário, aqui sim a gente tem, né? Ele é justamente o oposto do poder vinculado.
Aqui nós vamos ter uma margem de liberdade de atuação do administrador público no que se refere à conveniência e oportunidade da atuação. Então, aqui a gente tem essa margem de liberdade, obviamente, dentro dos limites que a lei impõe, mas há uma margem de liberdade para que o gestor, para que o administrador, ele transite e ele vai analisar a conveniência e oportunidade. Olha só, pegando o mesmo exemplo do Joãozinho. Agora vamos supor que o Joãozinho, o GCM de Niterói, ele tenha praticado uma falta disciplinar que é prevista a penalidade de suspensão de 10 a 90 dias. Então, vejam que, quanto a outra advertência era vinculada, não podia aplicar outra penalidade, aqui nós temos uma margem de liberdade. Porque a suspensão pode ser de 10 até 90. Como é que vai ser estipulado? Vai ser 10, vai ser 30, vai ser 40, 51, 63? Como? Tá? De acordo com a conveniência e oportunidade. Então, ficou claro essa diferença de poder vinculado e de poder discricionário? Bom, qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários, tá? Que a gente, né, entra aí em contato, te responde, tá? Não fiquem com dúvida aí para a prova. Então, basicamente, né, a diferença entre poder vinculado e poder discricionário está ligada aí a essa margem, né, de liberdade ou não para atuação. Quanto no poder vinculado, nós teremos, né, essa margem de liberdade, no poder discricionário nós não teremos. E essa margem de liberdade, ela se reflete o quê? Em critérios de conveniência e de oportunidade, tá? Vocês precisam associar a discricionariedade à conveniência e oportunidade. Então, todas as vezes que vocês virem, né, essa palavra discricionariedade, essas duas palavrinhas têm que vir à mente de vocês: conveniência e oportunidade. Então, vamos para o próximo poder, que é o poder hierárquico. Gente, esse poder, ele vem para o quê? Para organizar, para fazer o escalonamento interno da administração pública. É através deste poder que nós temos, por exemplo, organização e distribuição, né, de funções dos órgãos públicos, tá? Dos agentes públicos. Aqui no poder hierárquico, nós vamos ter uma relação de subordinação. Então, o objetivo do poder hierárquico é de realmente o quê? Organizar, estruturar, né, através aí de uma relação de subordinação à administração pública, tá? E essa hierarquia, ela sempre vai ocorrer dentro de uma mesma pessoa jurídica, né? Então, a gente pega aí o município de Niterói, né? O município de Niterói, ele é uma pessoa jurídica de direito público, tá? Ele é um ente federativo e tem natureza jurídica de pessoa jurídica de direito público, né? O município de Niterói, ele cria suas secretarias, os seus órgãos, né, internos, e ali ele vai dividindo internamente competência. Então, entre as secretarias e os órgãos, né, dentro da mesma pessoa jurídica, nós temos relação de subordinação e hierarquia. Não existe hierarquia de uma pessoa jurídica para outra, tá certo? Então, a hierarquia ela vai ser sempre dentro da mesma pessoa jurídica. Em relação ao poder hierárquico, nós temos uma questão muito importante, né, que sempre é cobrada em prova, que é a respeito da delegação de competência, tá? Então, a delegação de competência, ela vai ocorrer quando, né, um agente público, ele pega ali uma atribuição que inicialmente é sua e delega essa atribuição para alguém que está no mesmo nível hierárquico ou para alguém que está, né, em um nível subordinado, tá? Então, a delegação, ela vai ser, né, de forma temporária, tá? Não vai ser assim para toda a vida, de uma atribuição que inicialmente era de um agente público, de um órgão público, e é delegado para um agente público ou órgão público de mesma hierarquia ou um agente público ou órgão público que seja subordinado. Existem situações que não poderemos ter a delegação.
Isso está previsto na Lei 9.784 de 99, que trata, né, do processo administrativo. Então, você não precisa saber dessa lei porque ela não cai na sua prova, mas a gente precisa saber quais são os objetos, as matérias que não podem ser delegadas, tá? E a gente pega isso dentro dessa lei. Então, olha só, não pode ser objeto de delegação a edição de atos de caráter normativo. Então, né, atos de caráter normativo, que são as regras gerais e abstratas que são aplicadas a todos, tá? Não podem ser objeto de delegação. Decisão de recursos administrativos também não podem ser objeto de delegação. E matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade. Por quê? Se é de competência exclusiva daquele órgão, né, ou daquele agente público, somente ele é quem poderá praticar, tá? Então, né, não faz sentido a gente falar de delegação aqui, já que estamos diante de uma competência exclusiva. E aí o STF ele falou o seguinte, olha, quando, né, alguma atribuição ela é delegada, então eu tenho uma atribuição e delego para outra pessoa de mesma hierarquia que a minha, tá? E essa pessoa pratica o ato através de uma delegação, né? Uma atribuição que inicialmente era minha, eu passei para um terceiro. E se através do ato praticado por esse terceiro venha causar danos a um particular, de quem é a responsabilidade? Minha ou de quem eu deleguei aquela atribuição? Então, o STF ele veio e falou, ó, quanto à responsabilidade pelos atos praticados com base na delegação de competência, o STF firmou o entendimento, né, de que o agente que praticou o ato no exercício da competência delegada que deve responder em caso de lesão ou ameaça de lesão a terceiros, tá? Então, a gente tem essa súmula do STF 510, praticado o ato por autoridade no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou medida judicial. Então, se a atribuição era minha, mas eu deleguei, né, para um terceiro, seja de mesma hierarquia ou seja um subordinado meu, a responsabilidade pela prática do ato vai ser de quem recebeu a delegação e não minha, tá? Foi de quem praticou o ato propriamente dito, beleza? Aí, indo, né, na contramão da delegação, nós temos a avocação. O que é a avocação? Na avocação, o superior hierárquico, ele chama para si, ele traz para si uma atribuição que inicialmente era do seu subordinado, tá? Então, só vai ocorrer a avocação, né, na relação de superior para subordinado. A diferença para a delegação é justamente essa, porque na delegação eu poderia, né, delegar minha atribuição para alguém de mesma hierarquia que eu ou para um subordinado. Na avocação, não. Na avocação eu só posso fazer o contrário. Eu só posso, né, avocar uma atribuição que é de um subordinado. Eu não posso avocar uma atribuição que é de alguém de mesma hierarquia, tá? Então, cuidado para não confundir isso. E a avocação, ela é em caráter excepcional e ela tem que ser justificada, tá? Então, o artigo 15 da mesma lei do processo administrativo, que a gente viu ali quais são os casos que serão vedados à delegação, traz o conceito, né? Aliás, fundamenta a avocação. E ela fala, ó, será permitida em caráter excepcional, ou seja, né, vai ser uma coisa ali em circunstâncias anormais, tá? Não é uma regra. E por motivos relevantes devidamente justificados. Então, o superior trazer para si uma atribuição que é de competência do seu subordinado vai ter que ser um caráter excepcional, motivos relevantes e tem que ter uma justificativa. E essa avocação, ela vai ocorrer o quê? De forma temporária e somente, né, do superior, né, avocando ali a atribuição do subordinado, beleza? Então, guardem esses dois termos, eles são bastante cobrados em prova, tá? Saiba distingui-los, né? Delegação de avocação. Não tem muito segredo e assim você será feliz na hora da sua prova e vai acertar aí
questão que cair sobre esse tema, tá? Então, reforçando aí mais uma vez, né, a delegação, né, atribuição por um agente público do exercício temporário de algumas competências que originalmente lhe pertencem, né, seja ele um agente público subordinado seu ou não, tá? A avocação somente o quê? De um superior avocando competência do subordinado. Bacana? Então, vamos continuar aqui falando agora do poder disciplinar. O poder disciplinar, pessoal, é a prerrogativa, né, o poder que a administração pública possui de aplicar, né, penalidades àqueles com quem ela possui uma relação específica, uma relação que faz com que esses indivíduos se submetam ao quê? Se submetam à disciplina administrativa. E o poder disciplinar, ele não recai somente sobre os servidores públicos, não, tá? O poder disciplinar, ele vai recair sobre os servidores públicos, mas também todos aqueles que, né, não sejam servidores, mas que têm uma relação ali específica com a administração pública. Quer um exemplo? Um aluno de escola pública. Um aluno de escola pública, ele precisa, né, obedecer, observar algumas regras de conduta que, caso sejam por eles descumpridas, pode sujeitá-los ao quê? A penalidades, como, por exemplo, suspensão ou até mesmo expulsão, certo? Usuário de uma unidade de saúde, uma biblioteca pública, né, que não devolve ali os exemplares nas datas, descumpre o prazo, tá? Ou uma empresa que tem um contrato administrativo, uma empresa privada que tem um contrato, uma licitação com a administração pública para fornecer canetas, né? E descumpre o contrato, tá? Podem sofrer aí penalidades que são oriundas, que são decorrência do poder disciplinar, beleza? Então, isso aqui é o poder disciplinar. Então, a gente tem meios, né, pelos quais aí esse poder disciplinar, ele será exercido em face dos servidores públicos, tá? Então, a gente terá a sindicância, né, e também o PAD, o processo administrativo disciplinar. Antigamente, a gente tinha um instituto chamado de verdade sabida. O que era a verdade sabida? Quando o servidor público, ele praticava uma falta, né, disciplinar na presença do seu superior, ele poderia ser imediatamente punido sem que tivéssemos um processo administrativo disciplinar ou uma sindicância. Só que isso não foi recepcionado pela Constituição. Por quê? Porque a Constituição Federal de 88, ela nos garante, seja no processo administrativo ou no processo judicial, o contraditório e a ampla defesa, que é aquela oportunidade que nós teremos de quê? De nos defender e de apresentarmos a nossa versão acerca dos fatos, tá certo? Então, a verdade sabida, ela existia até a Constituição Federal de 88, porque a Constituição, ela não admite, né, que ninguém seja punido, seja no âmbito judicial ou administrativo, sem que lhe seja assegurado o contraditório e a ampla defesa. Aqui a gente tem, né, essa súmula vinculante 5, que diz que a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. O que acontece? No processo judicial, a gente sabe que nós precisamos ter advogado, né? Para que a gente participe ali de um processo judicial, seja a parte A ou a parte B, tem que estar ali acompanhada de advogado. No processo administrativo, isso é necessário? É obrigatório? Não é obrigatório, tá? Fica a critério da parte. Ela pode estar acompanhada por advogado. Mas se ela não tiver, isso não vai acarretar nulidade no PAD, no processo administrativo disciplinar. Beleza? E além disso, pessoal, é possível a instauração de processo administrativo disciplinar com base em denúncia anônima. Tá bom? Ó, o processo, né, penal, a gente não pode ter inquéritos, investigações ou processos penais iniciados com base em denúncia anônima, mas o processo administrativo,
ele pode começar com base em denúncia anônima. Olha só, agora falando de um outro poder, poder normativo ou poder regulamentar, tá? Esse poder, ele é uma prerrogativa que a administração tem para edição de atos administrativos gerais e abstratos, que vão visar o quê? Dar fiel execução a uma lei. Normalmente, esses atos, eles são editados pelo chefe do Poder Executivo, né? Então, a gente tem o presidente da República, no âmbito da União, os governadores, no âmbito do Estado e do DF, e os prefeitos do município, que vão lá e editam, por exemplo, os decretos visando regulamentar uma lei para que ela tenha fiel execução, tá? Então, poder normativo ou regulamentar é a mesma coisa, pode aparecer na sua prova com esses dois nomes. Saibam que é essa prerrogativa da administração, né, de editar atos de caráter normativo, com normas gerais e abstratas que são a todos indistintamente aplicáveis e que possuem, né, esse caráter de dar fiel execução a uma norma. Poder de polícia. Pessoal, o poder de polícia, ele é extremamente importante para o nosso tema aqui, poderes administrativos, tá? Desses poderes que nós vimos até agora, vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar, tá? Regulamentar, o poder de polícia, sem sombra de dúvidas, é o mais cobrado, tá? Então, o que é o poder de polícia? O poder de polícia é a prerrogativa da administração de o quê? Restringir, condicionar, limitar o exercício de direitos individuais em prol do interesse público, tá? Então, a administração, ela vem e fala, olha, aqui o particular, ele precisa de um aval da administração pública para que ele possa utilizar-se de um bem ou exercer determinada atividade, tá? Então, a administração, ela vem e limita realmente ou condiciona a prática de determinados direitos. O conceito de poder de polícia, ele está previsto no artigo 78. E é o seguinte, olha só, vamos ler. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos, tá? Então vejam, né? A gente tem aqui realmente uma limitação. Então, olha só, por que que para que alguém, né, tenha ali um restaurante, é necessário alvará de funcionamento, alvará sanitário, né, tem que cumprir as normas de higiene, porque senão pode ser intestado, tá? Um estabelecimento aí de diversão, uma casa noturna, tem que ter o alvará do Corpo de Bombeiros, atestando ali que aquele local é seguro para funcionar, para receber o público, né? Porque limitando, condicionando o exercício de direitos para resguardar o interesse da coletividade, o interesse público, tá certo? Essa polícia, né, administrativa, esse poder de polícia administrativa não se confunde com a polícia, órgão de segurança pública. Então, a gente tem essa diferença, tá? A polícia administrativa, né, que detém o poder de polícia que nós estamos estudando aqui, ela vai incidir sobre ilícitos o quê? Administrativos, enquanto a polícia judiciária, ela incide sobre ilícito penal, tá? A finalidade, né, da polícia administrativa é um fim em si mesmo, enquanto a polícia judiciária não, é só um instrumento da persecução penal. Vai começar ali uma investigação, né? Começa, né, com a prisão do indivíduo ali que cometeu o crime e termina com ele condenado e cumprindo pena, se for o caso, tá? O objeto da polícia administrativa são atividades, bens, direitos privados, enquanto que a polícia judiciária ela incide sobre pessoas, ela restringe o quê? Liberdade de locomoção. Um aumento de atuação da polícia administrativa é predominantemente o quê? Preventiva.
enquanto a polícia judiciária é repressiva, ela atua depois que o crime já ocorreu, tá? E a autoridade aqui, diversos órgãos e entidades administrativos, e a polícia judiciária apenas órgãos específicos que estão no artigo 144 da Constituição, que trata dos órgãos de segurança pública. Então, pessoal, a gente não pode confundir a polícia administrativa com a polícia judiciária, tá? Então, olha só, os fiscais da vigilância sanitária, por exemplo, que chegam até uma lanchonete, né, que não está cumprindo normas de higiene, que a cozinha está um nojo, que está com insumos, né, vencidos, fornecendo alimentação que está vencida, e eles interditam, eles estão atuando com o poder de polícia administrativa. Eles não fazem parte dos órgãos de segurança pública, são fiscais da vigilância sanitária, mas têm esse poder de limitar o exercício do direito ali naquela situação. Olha, aqui você não vai poder funcionar, aqui você não vai poder fornecer alimentação, porque você não está cumprindo com as condições que a administração pública lhe impôs. Beleza, pessoal? Então é isso que nós tínhamos para falar sobre poderes administrativos. Você que vai fazer a GCM de Niterói, não pode deixar de se inscrever no nosso canal. A gente vai ter muito mais dica para a sua prova. Deixe seu comentário, seu like no vídeo, diga qual assunto de direito administrativo que você gostaria que eu trouxesse, que eu abordasse aqui no YouTube, né? De forma gratuita para vocês, beleza? Então eu os aguardo, né, na nossa próxima dica. Não perca. Até lá. Tchau, tchau. Bons estudos.